Queridos amigos, irmãos em Cristo, mais uma vez nos é dada a grata oportunidade de estarmos fazendo algumas reflexões em torno do Evangelho de Jesus. Este roteiro sublime que nos foi legado há mais de 2000 anos atrás, que nós o temos desprezado em decorrência da pouca compreensão que até então tivemos dos seus ensinamentos, por estarmos tantas vezes presos à letra que mata. Mas hoje, que começamos a perceber a essência do que ali encontramos, nós nos conscientizamos de que Ele é o caminho para encontrarmos a paz e a felicidade que tanto desejamos. E para isso, buscamos Jesus, o sublime pastor das nossas vidas, pedindo a Ele que nos inspire, que nos fortaleça, que nos auxilie a nos libertarmos de nós mesmos, para que a luz, para que o nosso Cristo interno possa aflorar em nosso ser e possa conduzir-nos por todo sempre. Quando pensamos ou falamos sobre uma vida em plena conexão com Deus, com a fonte superior do amor, logo nos vem à mente a ideia de uma vida isenta de problemas, de desafios. E prova disso é que vamos perceber que quase sempre nós buscamos Deus naqueles momentos de maior turbulência, naqueles momentos em que estamos atravessando uma tempestade, nem sempre para pedi-lo que nos auxilie, que nos fortaleça, que nos inspire a entendermos aquele momento para o nosso crescimento, para extrairmos dali a lição que a vida está nos convidando. Mas o buscamos no sentido de que Ele possa nos libertar, de que Ele possa tirar aquela dificuldade que estamos vivenciando, ou quando ainda assim não é, quando não estamos vivendo momentos de turbulência, mas buscamos alguma doutrina religiosa, ficamos pensando, qual é a melhor doutrina? Qual a melhor doutrina para me proporcionar uma vida de felicidade? Uma vida isenta de problemas, de dificuldades. E assim temos feito ao longo da nossa caminhada. Porque logo pensamos, Deus é o amor. Ele é o verdadeiro e sublime amor, como não podemos encontrar em nenhum outro ser, em nenhum outro lugar. Ele é o amor na plenitude máxima, de maneira que nós nem sequer ainda podemos compreender. E o amor, ele sempre nos deseja, ele sempre nos proporciona coisas boas. Assim, Deus, o seu amor, esta plenitude do amor, sempre irá nos proporcionar coisas boas. Mas é preciso refletirmos o que são coisas boas. Será que nós compreendemos a verdadeira felicidade? Será que nós já conseguimos compreender o que é verdadeiramente estarmos no estado assim de reino dos céus? Porque vamos pensar um pouquinho. Ao longo dos séculos, o que seria para nós, qual que é para nós a ideia de reino dos céus? Reino dos céus era para nós aquele estado de plena beatificação, de plena contemplação. Então nós ficaríamos ali isentos de qualquer problema, com total indiferença para com aqueles irmãos que estariam vivendo momentos de dor, que estariam desviados do caminho. Estas foi a nossa visão de reino dos céus, que ficamos esperando após a nossa morte, o nosso desencarne alcançar. Porém, nós vamos perceber
que isso decorre de uma visão bastante infantilizada da nossa parte. Essa ideia de acreditar que o amor ele irá nos isentar dos problemas, das dificuldades, que o amor só irá proporcionar-nos coisas boas dentro da nossa visão, daquilo que acreditamos que é uma coisa, são coisas boas. Nós ainda assim, então, não compreendemos o sentido do verdadeiro amor. E para melhor entendermos, vamos fazer uma reflexão devestida de toda e qualquer ideia pré-concebida do que entendemos por amor. Por quê? O amor, ele não pode ser, e se a gente fazer uma análise, né, como nós dissemos, desvestida dessa ideia pré-concebida que nós temos, nós vamos entender que o amor não pode ser um instrumento de superproteção. O amor, ele não pode nos isentar dos desafios que a vida nos proporciona em prol do nosso crescimento. Porque imaginemos um amor que nos impedisse de crescer. Imaginemos um amor que dificultasse essa nossa caminhada em direção à nossa própria melhoria. Com certeza não seria um verdadeiro amor. Pode ser um amor da maneira como nós às vezes entendemos, seres ainda tão limitados, mas não o amor verdadeiro como o encontramos em Deus. É por isso que a gente precisa pensar: por que será que Deus nos permite passarmos por dificuldades? Por que será que Deus permite que a gente passe por tantas turbulências? A gente percebe que tem pessoas que chegam a dizer assim: eu não acredito em Deus. Porque se Deus existisse, se Deus fosse esse amor, como tem falado as religiões, tem falado as ideias filosóficas, não haveria tantas misérias, tantas injustiças no mundo. Olha só que visão bastante infantilizada. E a gente não consegue então perceber que exatamente ali, nas dificuldades, nos desafios, que o amor de Deus está agindo, que o amor de Deus está proporcionando-nos oportunidades para o nosso crescimento. E, dentro da nossa condição de espíritos ainda tão imperfeitos que somos, ainda, vamos dizer, engatinhando na nossa evolução, nós precisamos muito ainda dos desafios. Nós ainda precisamos, às vezes, passar por situações adversas. Precisamos ainda visualizar o mal para entender o bem. Precisamos muitas vezes passar por uma enfermidade para valorizar a saúde. Precisamos ainda viver situações de escassez para valorizar a abundância. E vejamos, mesmo passando assim por situações adversas, nem sempre nós damos conta de valorizar todas as benesses que a vida, que a misericórdia de Deus nos proporciona. Imaginemos então quão prejudicial não seria para nós se vivêssemos uma vida totalmente isenta dessas turbulências. E nós temos exemplos assim na nossa sociedade. Pessoas, por exemplo, que não enfrentam dificuldades no campo financeiro, que podem comprar tudo aquilo que o dinheiro pode lhe proporcionar, que tem uma condição financeira avantajada. São quase sempre pessoas que se perdem no egoísmo, no orgulho, na vaidade. São quase sempre pessoas que não conseguem valorizar a própria vida e se sentem tão vazias
que acabam se perdendo em busca de algo que possam lhes preencher esse vazio. Muitas caminhando na direção dos vícios, dos excessos, dos mais diferentes matizes. E é tão interessante observarmos como que o amor de Deus age em nossas vidas, que muitas vezes ele nos auxilia exatamente como? Através das dificuldades. Quantas vezes nós não passamos por uma dificuldade, por uma situação de turbulência e, no primeiro momento, até nos deixamos envolver pela revolta e pelo desespero. Mas, passado aquela turbulência, logo a gente percebe que aquela adversidade, que aquela dificuldade nos livrou de um mal muito maior, de algo que poderia nos prejudicar intensamente, talvez um mal que resultasse em um prejuízo por séculos e séculos. E a misericórdia divina pôs em nossa vida, em nosso caminho, aquela dificuldade, exatamente para quê? Para nos libertar. Né? Tem pessoas também que, sem entender esta benevolência de Deus, chega a dizer assim: eu estou cansado de orar. Eu estou cansado de pedir a Deus que me ajude, que me liberte de tal problema, que me liberte de tal enfermidade. E ela não consegue parar, então, para ouvir a resposta de Deus, porque Deus, na sua sabedoria e no seu amor, sabe que se Ele atendesse aquele pedido, se Ele libertasse aquela pessoa daquela enfermidade, daquela dificuldade, aquela pessoa se perderia ao longo do caminho, que ela teria um prejuízo muito grande a nível espiritual e que, como dissemos anteriormente, poderia perdurar por muitos e muitos anos. Então, ali, Deus está sim ouvindo aquela prece, mas como? Enviando o consolo, fortalecendo aquela pessoa, fortalecendo nós, quando somos o autor desses pedidos, nos fortalecendo para que a gente possa vivenciar aquela situação com fé, com sabedoria, para extrair daquele momento a lição que a vida está nos convidando. E perante isso, nós lembramos aqui uma carta de Paulo aos 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 9, quando ele nos diz assim: agora, folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. A contristação, ela significa aquela dificuldade, aquele aperto que nós sentimos. E olha o que nos fala Paulo: agora me folgo, porque fosse contristados para o arrependimento. Ou seja, é aquela dificuldade, é aquele momento que desperta a nossa consciência, que nos faz perceber que nós não estamos no caminho adequado, que nós precisamos refazer a nossa rota e refletir sobre o verdadeiro objetivo da vida. Que não estamos aqui para desfrutarmos dos prazeres e das ilusões do mundo, mas estamos aqui para aprender a amar o outro, a ver no outro o nosso irmão, a ver no outro um filho de Deus que merece a nossa atenção, a entender que a nossa verdadeira felicidade, ela não acontece de maneira isolada, mas ela acontece de maneira coletiva.
que nós não seremos verdadeiramente felizes quando houver ao nosso lado um irmão em sofrimento. Mas Paulo, então, na sua carta, ele nos leva a refletir sobre dois tipos de dificuldades, sobre dois tipos de desafios. O primeiro é aquele que quase sempre é causado por nós, né, pela nossa própria imperfeição. É aquele sofrimento causado pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, em que nós ficamos presos naquele ciclo, aquele ciclo vicioso do nosso ego. Então, a gente sofre porque somos o quê? Egoístas. Quantas vezes a gente não passa por situações assim? A gente fica triste, fica noites sem dormir, porque aquele irmão, aquele companheiro de serviço do campo profissional, recebeu aquela promoção que eu tanto desejava. E dentro do meu egoísmo, e até mesmo do meu orgulho, eu acredito que o merecedor seria eu. Que eu sou melhor do que aquele irmão. E ficamos assim, sofrendo com aquela situação. São aqueles sofrimentos que nos vêm através do quê? Dos nossos excessos. O excesso de alimentação, o excesso, às vezes, até mesmo do trabalho, uma busca desenfreada por bens materiais, que faz com que a gente sofra um desequilíbrio no campo orgânico, no campo físico. Então vem aquele sofrimento. Então é o sofrimento, muitas vezes, que está preso ali no nosso ego e que, lógico, podemos extrair lições dele? Sim, podemos e devemos. Mas há uma dificuldade maior, porque são sofrimentos, são desafios que estão ainda muito ligados às imperfeições que trazemos dentro de nós. Mas é claro que, mesmo assim, a misericórdia do Pai está ali nos convidando a revermos a nossa rota. E há também, né, um segundo tipo de, vamos colocar aqui, de desafio, de problema, que é aquele sofrimento, aquele desafio de Deus, que, como nos fala Paulo, pois fostes contristado segundo Deus. Então, é aquele desafio que não temos uma causa aparente para ele. Talvez nada fizemos no tal momento para merecê-lo, mas ele vem até nós, Deus nos ofertando como uma oportunidade de crescer, como uma oportunidade de evoluir. Então, ali está o amor de Deus agindo em nossa vida. Porque Deus é como aquele pai, é como aquele professor zeloso que não nos isenta das tarefas que devemos cumprir, das lições que devemos realizar. Porque Ele sabe que nós precisamos crescer. Ele deseja o nosso crescimento, Ele deseja a nossa evolução. E dificilmente nós conseguimos crescer numa vida isenta desses desafios, totalmente envolvida por aquele amor de proteção. Nós precisamos daquele amor que nos encoraja, daquele amor que nos impulsiona para frente, porque do contrário, ficamos presos naquela zona de conforto, sem dela desejarmos sair. Precisamos muito ainda desses desafios. E Emmanuel, fazendo uma reflexão em torno dessa carta de Paulo, ele assim nos fala: em muitas ocasiões, quando estamos chorando, os amigos espirituais se alegram, à maneira dos pomicultores que descansam após a tarefa cumprida. Ou seja, é como aquele semeador que preparou o solo, revirou o solo,
jogou ali o adubo necessário, logo após lançou as sementes. E após semanas árduas, então, de trabalho em preparar o solo, em lançar a semente, ele descansa. Descansa na esperança de que aquelas sementes irão germinar, de que aquelas sementes irão frutificar. E assim também ocorre conosco. Nós temos os nossos pomicultores, os semeadores do terreno da nossa alma, que muitas vezes reviram o terreno dos nossos corações, que muitas vezes abrem ali sulcos com o arado. É aquele momento do sofrimento, da tempestade. Depois é lançada a semente. E fica-se então a esperança de que aquela semente germine, de que aquelas sementes frutifiquem. É a natureza. Cada coisa no seu momento, cada coisa no seu tempo. E tudo no tempo de Deus. Então, muitos de nós, por exemplo, podemos estar hoje naquele momento em que o terreno dos nossos corações estão sendo revirados. E podemos dizer que espíritos imperfeitos, vivendo ainda num planeta de provas e expiações, a maioria de nós estamos nesse momento, sim, em que o terreno dos nossos corações estão sendo revirados, estão recebendo ali o arado. É aquela enfermidade, seja no nosso eu individual, seja em alguém da nossa família, aquele momento em que a gente para refletir qual o verdadeiro sentido da vida. É aquela dificuldade financeira que muitos de nós podemos estar vivenciando. É aquela dificuldade no campo emocional e diversas outras situações desafiantes que muitos de nós, podemos estar agora atravessando. Mas, ao mesmo tempo em que o terreno do nosso coração está sendo aí removido, revirado, ele também pode estar recebendo as sementes. E com certeza, nós que hoje já entendemos o Evangelho de Jesus, nós que hoje já estamos buscando este Evangelho, nós estamos neste momento. Estamos nesse momento de receber a semente. Então, pode ser que haja aí situações variantes, momentos em que a gente fica talvez aí necessitados de ter o terreno aí removido, porque talvez a adubação ainda não está tão bem feita, porque o nosso terreno ainda não está tão preparado para receber a semente, e ele é revirado àquele momento em que já estamos em condições de receber a semente, em que os amigos espirituais, os pomicultores já estão esperançosos de que essa semente irá germinar, irá frutificar em nossos corações. E há, é claro, a situação daqueles, e podemos dizer que são poucos de nós aqui neste plano, nesta condição deste planeta, de frutificar as sementes. Conseguimos ainda em ângulos muito pequenos. Lógico, muitas vezes fazemos alguns exercícios nesse sentido, mas ainda não conseguimos conceder aqueles frutos substanciosos que Jesus tem esperado de nós. Mas chegaremos a este momento, bastando que apenas
a nossa boa vontade, bastando apenas recebermos os desafios, as dificuldades, sem revolta, sem desespero, compreendendo ali que há uma lição, que há um aprendizado, que há uma preparação do nosso terreno, o terreno do nosso eu, para receber as sementes gloriosas do Espírito. Assim, quando a turbulência surgir em nossa vida, quando nós formos defrontados por qualquer dificuldade, que nosso coração, o nosso ser, não dê mais guarida ao desespero, à revolta, à descrença, como tem ocorrido ao longo dos séculos, mas que possamos elevar o nosso pensamento em gratidão a Deus, que possamos perceber que ali, naquela turbulência, ali naquela dificuldade, encontra-se o amor do Pai, nos convidando a sermos melhores. Encontra-se o seu amor, nos convidando a retornarmos à sua casa, como tão bem nos fala, nos retrata ali a parábola do filho pródigo. E nós vamos finalizar as nossas reflexões com uma outra carta de Paulo, que sempre nos traz lições preciosas. Essa carta dirigida aos Tessalonicenses, e que está no capítulo 5, versículo 18, em que ele nos diz: em tudo, dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Ou seja, diante de qualquer dificuldade, de qualquer situação, seja de alegria, seja momentos de lágrimas, que possamos entender que tudo está acontecendo com a permissão de Deus e que o seu amor está sempre velando por nós. Isso nos dará a serenidade e a tranquilidade para caminharmos, aproveitando todas as lições que a vida tem nos ofertado, para crescermos, para evoluirmos e para despertarmos o nosso Cristo interno, para assim vivermos por toda a plenitude. Muita luz e muita paz a todos os corações.